para entender isso até aqui? Deu para entender até aqui? Deu para entender, né? Sim, né? Pronto. Um outro caso. Estou fazendo um assalto, fazer um roubo, realizar um roubo. Chego para a vítima, é um assalto, e a vítima, ela foge e é atropelada. Ela é atropelada lá na hora do roubo. Isso se entende também nessa mesma linha de raciocínio. Linha de raciocínio. Por quê? Se eu estou fazendo um assalto aqui, estou realizando um roubo aqui, não é de se pensar que a vítima, por exemplo, vai morrer em virtude de um atropelamento. Então, eu vou responder apenas a título do dolo, que era ali realizar o roubo, se eu conseguir realizar o roubo. A morte da vítima não será imputada a mim. Isso estou falando à luz da teoria finalista. Porque se eu for aplicar aqui a teoria funcionalista da ação, outras coisas, eu vou encontrar outros resultados, tá? Outros resultados. Esse é um ponto. Eu quero que você perceba agora, por favor, uma diferença. Eu dei o tiro em um índio para matá-lo. Coloco ele na ambulância. Levo ele para o hospital. Chega no hospital, não tem médico para atender. Demora o atendimento e ele morre. Mas ele morreu porque não foi atendido. A mim será aplicado qual responsabilidade penal? O homicídio consumado ou tentado? Pronto. Quem respondeu que é homicídio consumado, acertou. Acertou. Porque é de se esperar que um sistema caótico de saúde como o nosso, como brasileiro, que uma pessoa demore a receber atendimento em virtude disso, ela morra. Então, nesse caso, eu tenho uma concausa relativamente independente que produziu o resultado não por si só. A minha conduta colaborou e muito para que o resultado acontecesse. Então, eu irei responder por homicídio consumado. A esse raciocínio, sim. Repete esse exemplo aí, por favor. Pronto, vou repetir. Esse mesmo exemplo, Adriana, do não atendimento no hospital, da morte em virtude de erro médico, não um erro grosseiro do médico, mas um erro esperável, né? Simples. Ou em virtude de uma infecção hospitalar. Esses são exemplos em que nós vamos continuar respondendo pelo homicídio consumado. Perceba. Qual foi o exemplo que eu dei que a Adriana pediu para eu repetir? Efetua o disparo contra o índio. O índio é socorrido para o hospital. Chega no hospital, demora o atendimento. Só tem um médico, ele está atendendo muita gente. E demora o atendimento para o índio e o índio morre em virtude disso. Da demora. Ele chegou no hospital com vida, mas morreu lá no hospital porque demorou o atendimento. A mim será aplicado o homicídio consumado, não o homicídio tentado. Será aplicado o homicídio consumado. Por quê? A doutrina, a jurisprudência também entendem que, no caso do não atendimento do médico, entende que, no caso da infecção hospitalar e do erro do médico, todas essas possibilidades estão dentro do desdobramento causal da ação. Porque se eu efetuo um disparo, eu sei que o cara vai para o hospital. Eu sei que no Brasil pode ser que ele nem seja atendido. Eu posso imaginar que o SAMU nem chegue para socorrer. Eu posso imaginar que um ambiente como um hospital cheio de bactéria, o cara com, sei lá, esfaqueado lá, com hemorragia, é possível que ele pegue uma infecção hospitalar, né, naquele ambiente. Eu sei que o médico pode errar. Né? Então, tudo isso está dentro da ideia do desdobramento natural, normal da conduta. E se isso está no desdobramento normal da conduta, eu irei responder pelo homicídio consumado. Se a morte de Wendy for causada por algo que não está dentro do desdobramento normal da conduta, eu respondo apenas por homicídio tentado. Exemplo. Deixa eu tentar desligar aqui o microfone de Ari, se eu consigo. Porque eu acho que já desligou. Pronto. Porque veja só. Se eu efetuo um disparo contra o indivíduo, eu dou uma facada, ele vai para o hospital e ele morre porque o hospital sofreu um incêndio, pegou fogo no hospital, isso não está dentro de um desdobramento lógico. Então, só respondo pelo homicídio tentado. Tá? Se eu efetuo... Entendeu agora, né? Não, mas é isso.
tem que ficar treinando, como o Ari diz, né, sempre aqui, né, tem que testar, né, testar sempre, para que a gente não esqueça, né, tem que ativar essa memória. Mas veja só, se eu efetuo o disparo e ele vai para o hospital e morre porque o teto do hospital caiu em cima desse indivíduo, não é de se esperar que alguém que tomou um tiro vai morrer de um desabamento, não é? Então, respondo só a título de homicídio tentado. O exemplo que cai bastante, que ela cobra bastante, é o exemplo da ambulância. E aqui eu vou só problematizar mais um pouquinho a questão da ambulância, para que vocês não sejam, não tenham o primeiro contato com a questão da ambulância, veja o nome da ambulância e já sai marcando, aqui é homicídio tentado. Não, calma, porque o examinador sabe disso e vai tentar fazer uma pegadinha, mas aqui a gente não vai permitir. Veja só, eu efetuo um disparo em um índio, o SAMU chega e vai socorrer o índio para o hospital, vai levando ele para o hospital. Porém, ele sofre um acidente, a ambulância sofre um acidente, capota, e ele morre em virtude do capotamento da ambulância, tá? Isso aí, o capotamento, enfim, entende-se que não está na linha de desdobramento de disparo de arma de fogo. Então, ele vai responder ali, eu vou responder apenas pela tentativa, como eu já expliquei. Mas pense agora num exemplo parecido, mas não igual. Eu dei uma facada em um índio. O índio, ele é socorrido pela ambulância. A ambulância bate em um poste. Ela capota, cai de uma ribanceira. Cai dentro do rio. Começa a afundar. O motorista da ambulância consegue fugir porque está rígido. O enfermeiro consegue fugir porque também está rígido. Vai embora. O índio está esfaqueado, não consegue nadar. E morre em virtude disso. Percebe que se ele não tivesse sofrido aquelas facadas, ele teria conseguido escapar? Então, nesse caso, eu irei responder pelo homicídio consumado. Deu para entender? Deu para entender até aqui, pessoal? Cara, eu tô indo muito devagar aqui com essa questão, pontuando, redando vários exemplos, porque eu sei que é um tema que confunde bastante. Eu sei que é um tema que confunde pra caramba, tá? E eu sei que eu vou ter que revisar. Próxima aula, vou voltar a esse ponto novamente e vou tocar, né, depois que vocês amadurecerem, que tiver mais tranquilo no coração, aí eu vou voltar, eu vou pontuar novamente, como eu fiz agora com a questão da conduta, tá? Mas tem essa perspectiva, tá? Então, eu quero que você grave já aqui. Você pega essa tabelinha que eu coloquei aqui para você e reveja várias vezes, imprima. Gente, eu não coloco à toa tabela não, no material não. Se você for olhar, todos os meus materiais de direito penal tem tabela, tem um resumo em tabela. Se você for olhar, tem tudo em tabela. Ou não é porque é mais fácil fazer isso, não, porque dá trabalho, velho, fazer isso. Dá trabalho, mas é para que você imprima esse material, para que você estude, vai lá, tá na tabelinha, uma página, esse aqui, olha, meia página. Você vai pegar, você vai ler, vai fixar, vai colocar lá no espelho do banheiro. Quando você acordar todo descabelado de manhã, né? Você não vai olhar para sua cara feia, você vai olhar para isso aqui que é muito mais bonito. Né? Para esse resumo aqui, vai acertar a questão na prova. Né? Então vamos lá, pessoal. Façam isso, imprime esse material, revise e façam questões. Vocês vão ver como a coisa vai, com o tempo, vai ficando mais fácil. Então, vejam só. Acompanhe comigo. Ó, eu tenho causa absolutamente independente. Oi. Uma dúvida. Esse exemplo eu vi muito tempo atrás, né, quando eu estudava ali na faculdade, eu nem lembro como eu queria perguntar, não sei se é muito relevante, mas eu não lembro qual era o desfecho. Era um exemplo bem esdrúxulo, assim. Casos específicos, né? Vamos dizer que eu e o Wendel, né? Estamos na duna de Genipabu. O exemplo do livro era esse mesmo, o exemplo era esse. Eu estava numa duna de Genipabu, aí eu empurrei, a gente teve a discussão, eu empurrei o Wendel. O Wendel me empurrou, uma discussão besta, só que eu caí e tinha um motor de bug embaixo da areia. Minha cabeça bateu lá e eu morri. Aí o Wendel vai responder por quê? Pronto. É um negócio bem... Pronto, vamos lá, você der a resposta. É uma coisa que eu costumo dizer, que eu aprendi com a memória traumática, como a Ari já falou aqui. Veja só, no direito penal, tão importante quanto o que o agente faz é o que ele queria fazer. Tão importante quanto o que ele faz é o que ele queria fazer. Aí eu pergunto, se a questão não te diz qual é o dolo de Wendel, não tem como a gente definir qual a responsabilidade penal do Wendel. Ou ele te empurrou porque ele queria te matar, então ele vai responder pelo homicídio. Se ele queria te lesionar, ele vai responder pela lesão. Eu digo isso porque eu vou trazer um exemplo muito parecido,
que caiu na prova de delegado do Pará de 2016. Da segunda fase, prova dissertativa. O indivíduo ele saca uma arma, um calibre 9 milímetros, dentro de um bar e efetua disparos contra o seu desafeto. Mas a questão ela foi clara em dizer assim: o indivíduo, sendo ouvido na delegacia e tal, ele disse que não queria matar, ele só queria lesionar. Ele só queria lesionar. E atingiu a artéria femoral, a perna do indivíduo. Aí a questão perguntar, a pedir para fazer a tipificação. Muitas pessoas, inclusive eu tipifiquei a título de homicídio. Eu sei, se é um dolo eventual, o cara que saca uma arma dentro de um estabelecimento fechado, uma 9mm, calibre restrito, e atira contra uma pessoa ali, está assumindo a possibilidade de matar o indivíduo. Essa ideia, assim, eu estou empurrando o cara, eu estou assumindo o risco de ele bater com a cabeça no meio fio e morrer. Eu estou assumindo, mas a questão lá foi clara em dizer que ele não tinha o dolo de matar, ele só tinha o dolo de lesionar. Então é por isso que eu volto a essa sua questão, Lucas, para dizer o seguinte, que nos dois casos, tão importante quanto o que ele fez era o que ele queria fazer. Então, quando a gente for fazer uma tipificação penal, numa segunda fase e tal, principalmente a Bárbara, não sei se ela está aí ainda, mas ela vai fazer a prova de Delta do Rio Grande do Norte. Na segunda fase, quando você for fazer uma tipificação penal, tem que se observar qual o dolo do indivíduo. Ele quer matar, o dolo, ele tem dolo de matar, beleza. Ele vai responder pelo seu dolo. Se ele não tem, se o dolo é de lesionar, ele vai responder pela lesão. Tem que observar isso. Por isso, naquele exemplo da hemofilia, eu dizia o seguinte: ele tem dolo e sabe, ele tem dolo e não sabe. Eu sempre trazia a ideia de qual o dolo do sujeito para realizar a tipificação. É por isso, Lucas, é por isso que lá na teoria da conduta, teoria causalista, a gente tinha um problema. Na teoria causalista, na teoria neocantista, neocausalista, a gente tinha um problema. Que eu passei muito rápido na aula de hoje, mas na aula passada eu falei com mais detalhes. Dolo e culpa só era analisado na culpabilidade. Dolo e culpa só era analisado na culpabilidade. Aí imagine, eu pego uma barra de ferro e bato na cabeça de Wendel. Você, Lucas, delegado de polícia, à luz da teoria causalista ou neocantista, você vai tipificar como homicídio tentado, já que o Wendel sobreviveu, ou você vai tipificar como lesão corporal consumada. É difícil tipificar, não é? Mas é difícil tipificar por quê? Você, à luz da teoria causalista e neocausalista, você não está analisando o dolo e a culpa aqui no fato típico. Você só vai analisar quando chegar na culpabilidade. Esse é o problema. Quem nos permite fazer essa aferição hoje é a teoria finalista. Porque se eu bati com um pedaço de ferro na cabeça de Wendel e ele sobreviveu, a autoridade policial, ele vai tentar descobrir qual é o meu dolo pela circunstância, ou até mesmo pelo que eu alegue. Você queria o quê? Não queria matá-lo. Então, homicídio tentado aqui. Não, eu não queria matá-lo, não. Só queria dar um susto, tal. Lesão corporal, enfim, tal. Vai depender muito disso. Perfeito. Beleza, vamos lá. Mais alguém? Alguma dúvida? Não, vamos seguir. Vamos seguir. Sei que vocês estão cansados, mas me deem, como eu sempre peço, aqueles 30% de energia que Lucas ouviu muito no curso de formação, né, Lucas? Se você acha que está cansado, você tem 30% de energia para queimar. Então, me deem essa energia, tá? De vocês, esses 30%, para a gente fechar esse assunto cabuloso. Esse assunto é pesado, tá? Mas, ó, olha a tabela aqui. Vamos olhar para a tabela novamente, porque aqui vai estar uma questão de prova. Aqui vai estar a questão de prova. Ó, absolutamente dependente. Se a concausa ela é absolutamente dependente. Tá? Ou seja, não tem conjugação da concausa com a ação do agente. Ela podendo ser pré-existente, concomitante e superveniente. Podendo ser pré-existente, concomitante e superveniente. Quando o resultado se der por quaisquer dessas causas aqui, pré-existente, concomitante e superveniente, o agente só responderá na medida do seu dolo. O resultado, morte, por caso, não pode ser imputado ao agente. Na concausa relativamente independente, que há a conjugação, né, com a conduta do agente. Se ela for pré-existente ou concomitante, aqui, o resultado, se o resultado ocorrer em razão delas, o resultado será imputado ao agente. E ele vai responder pelo homicídio, tá? Ele vai responder pelo homicídio. Porém, se ela for superveniente, aí depende. Se o resultado está na linha de desdobramento causal,
da conduta, o agente vai responder pelo resultado. Se ela não está na linha de desdobramento causal da conduta, ele só responde na medida do seu dolo, tá? Ou seja, pela tentativa. Entendeu aqui? Entendeu? Passando, tá? Vamos para uma coisa maravilhosa que se chama questões, que é uma coisa que a Ari adora. Questões aqui, tá ok? Me ajudem a responder essas questões agora, tá bom? Ó, tendo em vista a teoria da equivalência dos antecedentes, adotada pelo nosso Código Penal, ou condício sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, condício sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, considerando como causa toda a ação sem a qual o resultado não teria ocorrido, observe que se segue. Carlos, ferido gravemente por Pedro, foi socorrido em hospital, ou para um hospital, né? Veio a falecer em incêndio ocorrido, logo depois das dependências desse local. Há uma causa, o Carlos só estava no hospital porque foi ferido gravemente por Pedro, certo? Então tem uma causa relativamente independente. Relativamente independente, não é isso? Não foi o que vimos? Causa relativamente independente. Tá? Porém, o resultado ele se dá em razão de um fato, que é um incêndio que aconteceu posterior à ação de Pedro. Ou seja, tem uma causa relativamente independente, superveniente. Tá? Superveniente. Eu pergunto, o incêndio, que foi o que deu causa à morte de Pedro, o incêndio, ele está na linha de desdobramento causal? Não está. Então ele vai fazer o quê? Ele vai romper, vai quebrar, vai romper o nexo causal, não é isso? Essa é a primeira proposição. Antes de a gente partir para a segunda questão, vamos dar uma olhadinha nas assertivas? Ó, nesses casos, exclui-se a imputação de ambos. Bom, eu sei que a de Pedro ela é excluída. Então não posso eliminar a questão, a letra A ainda. A Ariana eu não sei. Não. A Carlos, né? Carlos é que fere Pedro, tá? Então, eu sei que a de Carlos é excluída a imputação dele. O nexo de causalidade é quebrado, é rompido. Mas a de Ana eu ainda não sei. Vamos deixar ela em stand-by. Segue para outra para a gente eliminar logo o que a gente pode eliminar com o que a gente sabe. Ó, não exclui a imputação de Carlos. Opa, exclui, gente. Não está numa linha de desdobramento causal. Então, exclui a imputação de Carlos. Então, letra B não pode ser. Exclui a imputação de Carlos. A Carlos, beleza, mas não exclui a imputação de Ana. Não sei a de Ana ainda, se é de Carlos. Não exclui a imputação de Carlos. Opa, exclui sim, a gente já viu que Carlos sim. A responsabilidade exclusiva do hospital por omissão e perícia não é nada a ver. Essa aqui é aquela que o cabo diz. Não é nada isso, não é nada a ver, pronto. Então fica a letra entre a letra A e a letra B. Vamos analisar agora a segunda assertiva para a gente poder responder isso direitinho. Vamos analisar a segunda perspectiva aqui para a gente poder responder. Ó, Ana, ferida levemente por José, foi socorrida em um hospital, onde veio a falecer por complicações de imprescindível cirurgia. Olha, faleceu por razões das complicações da cirurgia. Eu pergunto, Ana, ela foi ferida por José, então a cirurgia é posterior, então eu estou falando de uma causa superveniente, né, relativamente dependente superveniente, e a causa da morte dela foi complicações da cirurgia. As complicações de cirurgia está dentro da linha de desdobramento causal? Está, né? Está. Então, no caso dela, não rompe o nexo de causalidade, não é isso? Não rompe. Se está na linha de desdobramento, não vai romper o nexo de causalidade, certo? Então, nesse caso aqui rompe o nexo na primeira. Na segunda aqui, não rompe o nexo de causalidade. Não rompe o nexo. Eu permaneço com o nexo de causalidade. Tá? Então, vamos ver qual a assertiva que nos garante a resposta, né? Ó, exclui a imputação de
ambos, Carlas e Ana, não. Então, possivelmente